Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFPA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia de conhecer o volume dos serviços, então vamos saber para onde é que foi os serviços nesse mês, na verdade no mês passado, porque a pesquisa é sempre retroativa, mas a gente tem outros assuntos para conhecer também, gente, aí eu me perdi. A gente tem outros assuntos para conhecer também, a gente vai falar de pesquisa, Quest, a gente vai falar também das projeções do mercado para a reunião do Copom que acontece nessa quarta-feira, então não é super quarta, é meia quarta, a gente não tem decisão dos Estados Unidos nessa semana, só aqui no Brasil, mas a gente já vai saber como é que estão as expectativas e vamos dar aquele giro pelos mercados. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Para quem não está entendendo nada, aí a quinta série aqui pegou a turma aqui do staff aí, tá todo mundo aqui dando risada, vocês não ouvem, mas a gente ouve aí, acabamos se perdendo um pouco por isso aí. Mas a gente tem bastante coisa para falar hoje, tem o setor de serviços que apresentou aceleração, vamos ver da onde veio essa alta aí de serviços no Brasil, vamos falar do Copom, as expectativas que a gente tem, tratar um pouco da pesquisa Quest aí, que fala de dados importantes aí sobre a percepção do brasileiro em relação à economia. Então a gente já pode passar para a agenda do dia, né, Débora? Então, hoje aí uma agenda não está tão assim recheada, né? Mas tem alguma coisa aí para a gente discutir, né? Tem o volume de serviços. Gente, sabe aquela coisa que você fala e depois você se arrepende, que quando você percebeu já é tarde demais? Então foi isso que aconteceu e aí eu já tinha me perdido, o povo já está rindo, mas ele realmente chama volume de serviços. É a pesquisa mensal de serviços e ele foi conhecido hoje às 9 horas da manhã e a gente vai explicar tintim por tintim o que puxou ou não os serviços para cima. Saiu também taxa de desemprego da OCDE na França às 8 horas da manhã, produção e vendas de veículos às 10 aqui no Brasil também, e 10h30, agora há pouquinho, saiu o índice de preços ao consumidor, o CPI e o núcleo. A gente vai passar por isso rapidamente quando se der tempo de fazer o giro de mercado hoje, justamente porque está balizando muito o mercado. Ele veio, né, só para passar aqui para vocês, porque como o dado saiu 10h30, não dá tempo de montar gráfico nem nada disso. Mas só para atualizar vocês, o índice de preços ao consumidor, o famoso CPI lá dos Estados Unidos, veio dentro do esperado e com isso a expectativa para corte de juros na semana que vem chegou a 100%. Vocês não entenderam errado, 100% do mercado já está esperando corte de juros nos Estados Unidos na semana que vem. No Canadá, às 11h45, tem divulgação de decisão de juros também. Vamos seguir aí pela agenda porque ela só tem mais um pouquinho de indicadores aqui. Estoques de petróleo também saem hoje, daqui a pouquinho às 11h30. Fluxo cambial semanal, esse já conhecido nosso também. Inflação ao consumidor, CPI da Argentina. Dado para a gente ficar de olho aí para ver como é que está essa inflação da Argentina que todo mundo está falando. Agora a Argentina está na moda, falar do Milei está na moda, mas aí a gente vai ver quando sair a inflação ao consumidor por lá, como é que estão os indicadores argentinos. Após as 6h30 sai a decisão do Copom aqui no Brasil e a OPEP hoje durante o dia, na verdade durante a manhã, esses dados estão saindo agora, divulgam o relatório mensal de petróleo, aquele que mostra se vai ter corte, se vai ter aumento de produção. Então tudo isso sai no relatório da OPEP e amanhã a gente traz para vocês. Bem, então a gente já pode começar nosso giro de mercado aí, que tem a notícia que a gente está falando todo dia a gente sugere para vocês aí nessa manhã, falando o que aconteceu, o que pode acontecer já. E o assunto lá, pelo menos na Ásia, é só um, né? A questão do CPI que sendo divulgado, todo mundo ansioso, porque isso vai balizar corte nos Estados Unidos aí da taxa de juros ou não. Então os mercados eles ficaram muito mistos, com pouca liquidez, pouca movimentação. A Ásia, assim, já num dezembro, assim, né? Tipo, não quer saber mais nada, né, Débora? Exatamente. A gente teve um dia bem morno hoje na Ásia, nenhum índice se destacou muito por lá. O que mais se destacou, e eu nem vou colocar aqui, porque realmente não teve uma movimentação tão diferente assim, foi o KOSPI, porque o KOSPI ele caiu muito nos dias anteriores. O KOSPI, para quem não sabe, é o principal índice de referência sul-coreano. Ele acabou tendo perdas enormes com todo aquele embrolho em relação à lei marcial, impeachment que está rolando por lá. Então, tudo isso fez com que o KOSPI sul-coreano, esse principal índice de referência, caísse muito durante vários dias consecutivos. E aí, depois de cair tanto, em algum momento o índice volta a recuperar.
E é isso que aconteceu na Coreia do Sul hoje. O índice mostrou sinais de recuperação, mas ainda não conseguiu nem recuperar todas as perdas de um único dia. Nem todas as perdas e nem de um único dia. Então, apesar da alta, ainda temos aí um saldo negativo nesse comecinho de dezembro para o COSP sul-coreano. Vou colocar na tela para vocês o Xangai Composto, porque hoje a Ásia se dividiu em dois olhares. Então, os mercados asiáticos, eles agiram e operaram diante aí de duas expectativas. A primeira, por novos anúncios na China. Então, por lá, o governo ele ainda está em reuniões, principalmente discutindo grupos de trabalho, enfim, e mercado de trabalho. Então, a China, ela continua tendo essas reuniões do governo chinês para tentar trazer novos estímulos para a economia. A gente já tem o teto da dívida lá aumentado, e aí com isso, uma política fiscal mais ativa ou mais proativa, como eles mesmos chamaram, vai acontecer, um afrouxamento monetário maior e maior estímulo aos setores imobiliário e de ações. Então, a gente já tem aí um mercado financeiro que vai ter o seu suporte, o mercado imobiliário também que vai ter esse suporte, porque é um setor que vem sofrendo muito lá na China. Então, esses estímulos a gente já conhece. Mas estão sendo discutidos novos estímulos para além desses, que a gente ainda não sabe quais vão ser, mas que já estão ali na mesa. Então, isso já trouxe uma perspectiva um pouco mais positiva para a Ásia hoje. Só que a Ásia teve um outro fator pressionando toda a operação, que era a expectativa pelo índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, o famoso CPI. Então, hoje, por mais que a gente tivesse esses estímulos da China puxando os mercados asiáticos para cima, a incerteza em relação ao CPI, que só ia sair às 10h30 da manhã aqui no Ocidente, ficou pairando por lá. Então, as bolsas não conseguiram ter um movimento de alta tão firme, nem nada disso. Por isso que eu falei, hoje ficou todo mundo ali, meio que na meiuca, ali 0,29, teve índice tipo Nikkei 225 que ficou 0,01, ninguém teve um grande destaque, ficou todo mundo meio parecido. Então, eu coloquei o Xangai Composto aqui só por conta dos estímulos da China, mas nenhum motivo para ele estar em destaque especial. Ele subiu 0,29, como a maioria dos índices, e acabou aí indo na mão da maioria das bolsas asiáticas. A exceção que deixou a Ásia mais mista foram, acho que se não me engano o TAIEX agora me fugiu, que foi para o terreno negativo. Mas, no geral, as bolsas foram para o terreno positivo ou ficaram perto do 0 a 0. Então, um dia bem morno lá na Ásia, eu diria, e bolsas operando na expectativa do CPI, que agora já saiu. Bem, então a gente pode agora para o Brasil, porque aí tem o setor de serviços, aumentou o volume do setor de serviços, aí cresceu 1,1% em outubro e puxado principalmente pelo setor de transportes. Importante essa notícia aí, justamente porque a gente já tinha uma alta bem considerável do setor de serviços. O mercado acreditava, nosso amigo mercado, como sempre errou mais uma vez, acreditava aí numa alta um pouco mais contida do setor de serviços, mas a alta veio bem expressiva. A gente tem aqui uma arte que a gente montou para vocês para explicar da onde que veio aí esse aumento aí do setor de serviços nesse mês de outubro, Lembrando que é a primeira medição do setor para o último trimestre da economia. Então, a arte deve estar chegando, a arte chegou, a arte. Aqui a gente vê uma alta de 1,1%. A gente tem aqui alojamento e alimentação, que são bares, restaurantes, hotéis, aumentando 1,3%. A única queda que foi mais pesada nesse mês foi justamente aí dos outros serviços prestados às famílias, que é cabeleireiro, manicure, lavanderia e tudo mais, Mas é importante a gente ressaltar que essa queda foi muito puxada porque teve uma alta muito expressiva, até com pouca aderência à realidade, não sei, Porque não tem muita explicação para você ter uma alta de 15,3% do setor dessas outros serviços prestados às famílias em setembro. Então, aquilo lá com certeza foi algum componente sazonal que não ia segurar. Então, cresceu 15,3%, perdeu-se, Então, ficou quase que no 0 a 0 esses serviços prestados às famílias aí nesses 2 meses. Então, só por isso que a gente tem essa queda considerável. Os serviços profissionais, ou seja, você contratar um contador, contratar um encanador, contratar um pedreiro, um pintor, cresceu 3,8%. E aí está tanto os profissionais que as famílias procuram e também está os profissionais que as empresas procuram. E também é reflexo do aumento que você tem aí da atividade econômica e também da produção da indústria brasileira, porque você aumenta a produção industrial, você precisa de serviços aí
para conseguir suportar também esse aumento de produção. Os transportes foram os grandes destaques nesse momento. Ó. Transportes aéreos cresceu 1,6%. Transporte, armazenagem e correio, ou seja, entrega daquilo que você comprou aí na internet, 2,6%. E aí os transportes aéreos, 27,1%. O brasileiro viajou muito. E mesmo com uma passagem aérea que ficou... Não, a passagem aérea em outubro ainda estava mais barata. Ela aumentou o preço em novembro. Então a gente não deve ter um aumento tão significativo das passagens aéreas para o mês de novembro. Mas a gente vê aí que o setor de serviços continua muito elevado. Quais são os motivos disso? O brasileiro ele está mais confiante, ele está com melhor renda, ele está com um emprego mais estável, ele está com menos medo do desemprego, porque o desemprego está baixo, então a rotatividade da mão de obra está menor. Então ele consegue comprar uma coisa e tentar procurar uma atividade de lazer, né, para ir, por exemplo, ir num barzinho, num restaurante, pedir alguma coisa na internet, daí tem a questão da armazenagem e correios. As empresas estão elevando aí sua oferta, então você tem as empresas também demandando aí serviços profissionais, então é reflexo basicamente aí de uma economia que está crescendo, uma economia que está pujante, uma economia que vai muito bem, obrigado, mas que daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, né, o Banco Central está querendo aí parar com isso aí, na alegação aí de que a inflação está muito alta. Sim, a gente pode até falar que a inflação está acima da meta, alta não é a palavra, está acima do teto da meta, mas não é com juros que você vai resolver o problema, Débora. Aliás, André, ontem eu até queria trazer esse corte para vocês, mas não, acho que não ia dar tempo de abordar aqui no programa. Ontem eu estava passando ali nas minhas redes sociais, né, fazendo aquele exercício diário de autopunição, então estava vendo ali minhas redes sociais, que eu sigo um monte de veículos, e eu vi uma matéria, e era exatamente essa manchete: inflação sobe, né, porque a gente teve inflação essa semana, então a inflação sobe, carnes, sobe, o preço das carnes está 15%, né, tem variação de 15%, e o que precisa é choque de juros. Essa era a manchete. Então a inflação está mais alta, as carnes subiram 15%, e então por isso a gente precisa de um choque de juros no Brasil. Eu não sei com que intenção, a pessoa era uma análise econômica, eu não sei com que intenção quem escreveu essa matéria estava. Porque se a gente está colocando ali, a inflação está mais alta e as carnes subiram 15% e por isso a gente precisa de um choque de juros, fica uma coisa um pouco descolada da outra. Não sei se vocês concordam comigo, não sei se André concorda comigo, mas até onde eu sei, subir Selic não engorda gado. Então, eu achei essa matéria muito curiosa, eu até queria trazer aí para a gente debater, mas como ia tomar tempo e a gente tem Quest, fica para depois. Eu vou até perguntar para uns amigos meus veterinários aí sobre essa questão, para saber aí, eu quero tirar essa dúvida de fato aí sobre o efeito da Selic no aumento do peso do boi, né? Quero saber aí qual que é a correlação em relação a isso. Posso estar enganado, não sou veterinário, né? Então talvez exista, né? O boi deve se alimentar de Selic, talvez, assim, a gente não sabe em relação a isso, né? Mas falando nisso, né? Falando em Selic, vamos falar de Copom, que está meio que dado, né? Aliás, mudou um pouco hoje, né? Porque tem gente pressionando por uma alta de 1 ponto percentual da taxa Selic hoje, chegando até 12,25%. Acredito que não vai ser isso, a maioria das pessoas estão achando que vai ser de 12%, né? Mas é aquela coisa, né? Vai aumentar a Selic, daí você vai conseguir frear o quê? A atividade dos serviços, você vai deixar mais caro o investimento industrial, vai barrar um pouco aí a demanda futura aí que você tem, vai poder gerar menos empregos, vai ter impacto na renda, vai poder, inclusive, até aumentar o desemprego no médio prazo aí para o próximo ano, vai reduzir a atividade econômica, mas não vai aumentar o peso do boi, não vai aumentar a produção de soja, não vai melhorar a oferta de café, não vai fazer os vietnamitas pararem de produzir durian e começar a produzir café novamente. A Selic não tem esses poderes mágicos, não vai conseguir melhorar o preço da energia elétrica porque não faz chover em Itaipu, então... Mas a gente já sabe, né? Então, toda quarta-feira que tem decisão de Copom, a gente sabe que vai ter lá... já vou dar os spoilers. Pode marcar o bingo aqui, ó. Ancoragem das expectativas, problemas fiscais agravados, falta de comprometimento do governo em resolver questões fiscais, cenário econômico incerto fora do país. Então, eles vão falar tudo isso, daí vocês vão ver a cartela lá, vocês vão fazer a quintina.
vocês vão ver que vai ter toda aquela desculpa, mas a gente já sabe o que vai acontecer, né, Débora? Exatamente. E a gente montou para vocês as expectativas para o Copom. Porque o mercado está pressionando por uma alta, inclusive maior agora, da última semana para cá. E com todo esse descontentamento do mercado financeiro, principalmente com o pacote de ajustes fiscais, a gente vê que essa pressão por Selic mais alta ela já está mais forte. Na negociação dos juros futuros, a gente já está vendo isso há mais tempo. Se vocês olharem os vértices mais curtos, vencimentos mais curtos dos títulos, dos vencimentos de juros futuros, ou até mesmo se vocês forem lá no Tesouro, que uma coisa reflete na outra, e dá uma olhadinha nos títulos pré-fixados, vocês vão ver que todos estão acima de 14%. Então, o mercado está pressionando bastante para que os juros subam esse ano e no ano que vem. Mas vamos ver quais são as expectativas desse mercado financeiro para essa reunião que acontece hoje. Então, é o gráfico anterior mesmo, esse mesmo. Vamos lá. Em meio ponto percentual, que elevaria a Selic para 11,75%, 2,63% dos entrevistados responderam. Na verdade, foi só um entrevistado, né, que tem o número de respondentes e quanto isso representa do percentual total. Então, um respondente acredita que a alta vai ser de meio ponto percentual, levando a Selic para 11,75%. 2,63% dos entrevistados. A maioria, 68,42% dos entrevistados, acredita que a alta vai ser de 0,75%, elevando a Selic para 12%. Então, a gente está falando de 26 respondentes, são 38 no total. Tá? Então, 26 respondentes acreditam aí que a Selic vai ser elevada em 0,75% e esse é o cenário mais provável. Só que já tem uma parcela crescente que acredita que a alta pode ser de 1 ponto percentual, levando a Selic para 12,25% e já é 30% de todos os respondentes, 11 respondentes. Então, a gente começa a ver essa migração de quem acreditava que a Selic podia subir só 0,75% para 1 ponto percentual. Então, a gente começa a ver também pressão do mercado financeiro, porque se não for agora, esse residual vai aparecer na próxima reunião do Copom. Então, a gente vai começar a ver, se não acontecer uma alta de 1 ponto agora, talvez joguem a expectativa na próxima reunião, aumentando a possibilidade da próxima reunião, porque o mercado quer juros mais altos, o mercado está criando todo esse ambiente para falar sobre risco país e um risco país aumentado que pediria uma Selic mais alta, mas não, na minha visão nada justifica esse posicionamento. Mas essas são as expectativas do mercado, levar a nossa Selic para 12% é o cenário mais provável para hoje à noite. E amanhã a gente confirma para vocês qual vai ser o desfecho dessa história. O mercado pediu, o Copom aceita, né? Normalmente uma mãe, é assim, né? É uma mãe, né? Vamos falar a verdade, é uma mãe o Copom, né? Tá lá só para formalizar o que o mercado quer, né? Vamos falar da Quest, que isso é uma pesquisa bem interessante aí sobre percepção da economia brasileira, né? Então a gente tem alguns dados aqui para tentar mostrar que você tem uma avaliação bem negativa da economia brasileira. E é uma coisa assim que eu fico pensando muito, porque assim, a gente está com o menor desemprego na história, o crescimento econômico está muito pujante, a gente está com uma inflação que está pesada em alimentos, mas ela está bem controlada, o setor de serviços está crescendo, o setor industrial está crescendo, mas a percepção de quase que todo mundo é que a situação piorou. Ficou do mesmo jeito para 30%, 40% que piorou, porque teve uma leve queda, mas ficou quase que estável. E que melhorou, saiu de 33% para 27%, né? Então, você vê que o brasileiro ele não está muito otimista, mesmo com todos os motivos para isso, né? Eu não sei se isso aí é problema de comunicação do governo, eu acredito que tem muito de pessoas aí que ficam ficam lendo só notícias, se informam somente pelo grupos de WhatsApp, grupos de Telegram e vê a notícia bem viesada já, né? Então você vê muita gente desacreditando de dados do Diese, falando que é tudo mentira, falando que a vida piorou, mas ela não consegue falar um dado explicando por que a vida piorou, né, Débora? Exatamente. Quando a gente olha até essa percepção dos últimos 12 meses da economia, mas tem um gráfico bem interessante, até se quiserem passar para ele, porque aqui é em relação à expectativa futura. Então, a expectativa futura é melhorar, até porque as pessoas sentem que piorou, então elas acreditam que possa melhorar, né? Saiu de 45 para 51, mas o que eu queria falar, e inclusive é uma dúvida aqui da nossa audiência, em relação aos preços dos alimentos. Pode passar esse gráfico, a hora que ele chegar aí eu aviso para vocês. Então, tem uma pesquisa em relação ao preço dos alimentos no último mês.
né? Então, foi perguntado para as pessoas, o preço dos alimentos, né, foi em que direção no último mês? E para 78% das pessoas, o preço subiu. Então, eu acho que isso molda muito a percepção, e até pelo que eu leio do chat de vocês, a percepção de que as coisas estão caras, né? Eu sinto muito isso quando a gente fala sobre inflação. Eu não falo, tal coisa está cara, tal coisa está cara. Então, a gente precisa entender, né, o que pesa também no bolso, porque a cesta de consumo de cada um é individual. Então, nunca vai ser o peso que é dado no IPCA, o peso que a gente sente. Porque tem itens no IPCA que a gente não compra, tem itens que a gente compra mais do que está no IPCA, então tudo depende da cesta de consumo individual de cada um, e por isso que a percepção que a gente tem em relação aos preços é diferente da medição do IPCA, que tem pesos e medidas em um âmbito nacional. Então nunca vai ser igual a nossa percepção. Mas o que eu sinto aqui é muita gente sente que os preços dos alimentos subiram, né? E a maioria sente que os preços dos alimentos estão mais altos, né? Então eles subiram durante esse último mês, e isso também acontece em outras contas que a gente nem vai pôr aqui. Eu acho que esse é o mais importante. E esse peso no bolso traz uma percepção de que, por mais que eu tenha emprego, por mais que eu tenha renda, eu estou gastando mais no mercado. Então eu sinto que as pessoas elas estão com essa percepção, e isso pode trazer um pouco da avaliação negativa, até porque brasileiro tem bastante medo de inflação, é uma coisa psicológica por tudo que a gente passou nos anos 80. Então começa a subir preço, as pessoas já começam a ficar preocupadas. E até alguém perguntou, mas explica por que o preço dos alimentos subiu tanto. Se a gente pegar, né, desde o começo do ano, lá no comecinho do ano, no primeiro semestre, a gente via uma alta bem forte de preços de hortaliças, leguminosas, até aqueles itens mais perecíveis, porque a gente teve um calor bem forte. A gente quase teve um inverno meio fora de época e um inverno bem curtinho esse ano aqui no Brasil. Então a gente teve um calor muito excessivo que fazia com que esses alimentos perecíveis estragassem mais fácil também. E além de toda a questão climática envolvendo a produção desses alimentos. E isso diminui a oferta, deixa o bem mais caro. Agora, nesse segundo semestre, principalmente nesse fim de ano, eu diria nesses últimos meses, o preço das carnes está muito elevado. E era o que eu e o André estávamos falando aqui. Subir Selic não vai resolver o preço da carne. O preço da carne tem uma série de fatores ali impulsionando esse preço para cima, né? Levando esse preço para cima. A gente tem o gado mais magro, a gente tem a questão também da exportação. Tudo isso vai fazer com que o preço fique mais caro aqui. E as carnes, elas tiveram, por muito tempo, elas andaram para trás, né? Se a gente olhar o preço, estava variando negativo por muito tempo e agora voltou a subir, justamente uma variação positiva de preços. A gente não pode esquecer que a gente teve uma variação negativa em um dado momento. Mas agora a gente começa a ter essa variação positiva e as pessoas vão ali ao mercado e veem o preço mais caro do que elas estavam vendo no mês anterior, e isso começa a preocupar. Então eu acho que o preço dos alimentos, algo que pesa no bolso, principalmente se a gente for falar que a cesta básica consome 60% da renda aqui no caso de São Paulo, mais que 60% da renda, o preço dos alimentos mais caro traz uma preocupação maior. Então eu acho que essa percepção negativa da economia vem muito disso. Vem desse medo e desse receio de não ter o dinheiro ali para as contas mais básicas, para um mercado, para ficar aí com esse... Ficar com, vamos pensar, o orçamento apertado frente a um preço de alimentos. Mas a gente sempre tem que lembrar que isso é consequência climática e de um certo momento aí também, né, de um limite do nosso agro, que fez com que a gente tivesse também todas essas crises, tirando todo o resto. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente observar aqui, que o menor patamar aqui, se eu não me engano, esse aqui foi de agosto, certo? Aqui a gente tem agosto, que foi o mês que a gente teve deflação, mas você vê que sempre foi acima de 40%, 50%. Eu acho que existe muito também a percepção que, por exemplo, a partir de realmente... Não, é agosto de 23, Anivas, né? Então você fevereiro aqui... de 24, aqui que a gente tem o primeiro. Então, a gente começa a ter uma alta no preço dos alimentos, mesmo assim, de fato, a partir de outubro mesmo assim. Mas você vê, ó, mesmo quando você teve em julho uma queda nesse ano do preço dos alimentos, teve deflação, a gente tem ainda essa percepção de que está caro, porque muito que se confunde, a questão é o seguinte, a gente acha que a inflação é
que as coisas estão caras. Não, inflação é quando aumenta o preço dos alimentos. Eu sei que para o cara que trabalha, que compra suas coisas todo dia no mercado e tudo mais, ele vai achar que inflação, ele não está ligando para a definição econômica de inflação, né? Mas, assim, quando a gente está pensando, é muito difícil o preço baixar. O preço baixa algumas vezes, mas a gente às vezes acaba tendo que se acostumar com aquele preço alto de alguns bens. Então, acho que tem uma questão de o dólar está caro e também é uma coisa que o brasileiro comum olha para usar de termômetro na economia, o preço dos alimentos, então ele acaba não olhando tipo o crescimento econômico, desemprego e tudo mais, ele acaba olhando muito mais assim, esses fatores que a mídia usa muito para falar se a economia está bom ou ruim, Débora. Vamos chamar a nossa audiência agora, Débora, para o grande evento que a gente vai lançar, que é do Barry Schwartz, que é o paradoxo da escolha, né? Uma aula sobre economia comportamental imperdível, né? Para você entender essa questão de como se toma essas decisões, aquela sensação que você sempre tem que você escolher o pior, aquela coisa de você ficar horas olhando para um aplicativo sem escolher nada, no Netflix, no Prime, no streaming que você usa, né? Então, a gente vai explicar para vocês por que você tem tanta opção assim, você acaba ficando mais frustrado e ansioso com esse excesso de opções que a gente tem. Uma aula exclusiva aí do ICL, né? Uma aula Magna online gratuita. O Eduardo Moreira vai conversar com ele também, vai ter também o lançamento do livro no Brasil, Paradoxo da Escolha, dia 15 de dezembro, um domingo, 8 horas da noite aí. Já clique em iclmercado.com.br para garantir sua vaga. Não deixem aí de se inscrever no link que está aqui embaixo e agora vocês ficam com o Rolê ICL, na sequência com o William De Luca e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para trazer outros pontos aí importantes para vocês que acabaram ficando de hoje. Então amanhã a gente cumpre a dívida e traz também os pontos importantes de amanhã. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Você já ouviu falar do paradoxo da escolha? Ele diz o seguinte: apesar de hoje em dia a gente ter muito mais opção para escolher em relação a tudo, ao fundo de investimento que você vai aplicar seu dinheiro, a calça jeans que você vai comprar, ao cereal que você come no café da manhã, somos hoje mais infelizes com nossas escolhas. Isso é um fato, os experimentos mostram isso. Mas por quê? Ter mais opções está nos causando mal. Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos do mundo, parece ter encontrado a resposta para isso. E suas palestras já foram assistidas por mais de 40 milhões de pessoas em todo o planeta. O ICL, trazendo para sua comunidade um super presente de fim de ano, agendou uma aula para o dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite, com Barry Schwartz. O paradoxo da escolha. Por quê? O excesso de opções arruinou nossas vidas. E não perca esse presente de fim de ano do ICL.